Olá pessoal, estamos aqui de volta em mais um episódio do nosso Foxcast e esse está para arrepiar, viu? Promete muito. Esse é o número 42 e nós vamos tratar de um assunto chamado adoração ou tendência, o desafio da música gospel na igreja atual, com o pastor Pio Estrela. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, um espaço aqui para conversas que edificam, esclarecem e fortalecem nossa caminhada cristã. Mas antes de começarmos, agradecer a Deus, obrigado Senhor, e também aos nossos patrocinadores que acreditam nesse projeto e tornam possível levar histórias como essa a tantas pessoas. Eu quero agradecer a Visão Transporte, na pessoa do Wilson e da Lúcia. Eu quero agradecer a MC Transporte, na pessoa da Dona Maria da Luz, ao Marco Construtor e Empreendimento na cidade de Marabá, a Aranet Telecom e a Aranet Play, na pessoa do Rafael e da Karine, Dr. Jairo Rocha, médico e medicina integrativa, que atende o Brasil inteiro online, e a Hiperfarma, na pessoa do nosso querido Daniel e a Poliane, e também a Renovar Recapage, Vasterli e Marley. E a Lanchonete Votuca, a melhor lanchonete de Araguaína. Então o nosso Rodrigo Damas está ali oferecendo o melhor salgado, o melhor suco para você na cidade de Araguaína. Paulinho Motos, a melhor concessionária de moto, de venda de peças de moto, oficina para moto. Procure Paulinho Motos. E está surgindo mais um novo endereço ali na Santos Dumont, perto do Tintão. E também o Império Tratores, Carlos e Lucilene, um casal que eu admiro muito e que tem conquistado Araguaína com a sua presteza, sua gentileza, seu atendimento, bom preço, entrega no prazo. E se você quiser buscar peças para o seu trator, busque Império Tratores. Então, nosso muito obrigado a todos os parceiros que caminham conosco até hoje e investe para que esse Foxcast continue abençoando vidas. E hoje vamos tratar de um tema que tem gerado debates intensos dentro das igrejas, principalmente, que é a questão da musicalidade no meio cristão, né? Seus limites, suas responsabilidades, impactos espirituais dentro e fora do culto. Nós recebemos aqui hoje, no nosso estúdio aqui, o pastor Pio Estrela. Olha, nome até de artista, né? Pio Estrela, pastor licenciado pelo Ministério Verbo da Vida, formado pelo Rema, na Escola de Ministro e também na Escola de Missão Rema. Ele é esposo de Verusca Estrela, né? Isso mesmo. E pai de Petrus e Dom. Olha que nomes proféticos e lindos. Parece que nós estamos na antiga Roma, né, pessoal? Pastor Pio, seja muito bem-vindo ao nosso Foxcast. É uma alegria ter você aqui conosco para tratar um assunto tão atual e tão necessário. É verdade. Então, assim, quero te dar as boas-vindas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, pastor. Para mim é uma grande honra, né, estar aqui com um homem de Deus como o Senhor, referência nessa cidade. Então, eu fiquei muito feliz. Eu até lembro que eu atendi o telefone dizendo: meu Deus, eu estou feliz demais, que eu estou recebendo a ligação do pastor Amilson. Então, para mim é um grande prazer estar aqui diante de você e tratando de um assunto tão importante que eu já vivo aí pelo menos há 20 anos da minha vida. Uau. Essa parte musical na igreja, né? Então, para mim é uma grande honra e espero acrescentar, né, com um pouco de experiência. Cara, é o seguinte, eu estava pedindo a Deus, aqui nesse estúdio, quando o Renato, que é o proprietário aqui do estúdio, nosso cameraman, quem faz a edição aqui e os cortes aqui do nosso podcast, ele falou assim: pastor, o que o senhor acha daquela música Auê? Essa música tá tocando aí nas igrejas, né? E aí eu falei assim: Renato, em cima da tua pergunta, eu vou trazer alguém aqui para responder essa pergunta pra gente. Legal. Então, assim, eu comecei a orar pedindo um nome de uma pessoa que é araguaína. Uhum. Eu conheço vários ministros, inclusive temos o nosso ministro da igreja Ágape também. Mas assim, tinha um áudio seu hospedado no meu privado lá, e eu estava sem resposta, eu não tinha te respondido ainda. Uhum. E eu passei por esse áudio. Falei: meu Deus, eu tenho que responder o pastor Pio. E lá tinha uma fala sua: pastor, eu estou aqui à sua disposição, vamos tomar um café e tal. Eu falei assim: é ele, cara. Esse cara é músico. Eita glória. O pastor Pio é músico. Amém. Eu vou chamá-lo. E aí deu certo, pastor. Amém. E você está aqui. Eu queria logo já de cara falar o seguinte: toca logo aí uma entradeira para nós aí, pra gente. Eita, rapaz, eu sei o que eu falei com o pastor Amilson, é o seguinte: eu sou mais musicista do que cantor, né?
Mas a gente, quando é pastor de igreja, a gente acaba cantando. E eu vou te falar, meu irmão, a gente está nesse tema, né, de tendência, e eu sou das antigas, hein, pastor? Olha, eu sempre digo que músico de igreja não tem melhor não. É verdade. Quem toca em igreja, toca em qualquer lugar. É verdade. Eu sou do tempo que as pessoas, quando queriam aprender a tocar, cantar, procuravam igrejas. Eu lembro daquelas igrejas bem raiz, né? Assembleia de Deus, Deus é amor, que a pessoa chegava lá, do nada ela decidia cantar ali. Então o pastor pegava pelo laço, chamando, canta aqui uma música que toca, né? Uma participação aqui. Aí a pessoa, na hora, aí o músico tinha que se virar. Tonal, Ou então ele entrava direto e o músico ficava procurando aqui a nota, né? Era desse aí lá do meio pro fim, eles se encontravam. Eu lembro que eu me converti numa oportunidade que o pastor deu para um senhor, né? Lá na nossa igreja, ele deu uma oportunidade para cantar uma música depois do dízimos e ofertas, né? E ele cantou essa música que a gente vai cantar aqui hoje. Eu não sei se você conhece, né? Esse cantor é um cantor muito antigo. Eu até, assim, eu coloquei o nome dele aqui porque faz tempo, né, que eu não canto essa música, mas é Te Encontrar. Não sei se você conhece essa música. Eu acho que é Osés de Paula, se eu não me engano. E essa música marcou meu coração e foi por causa dela que eu me converti. Um senhorzinho numa oportunidade de playback. Não tinha nem banda nessa época lá. Então traz à memória aquilo que nos edifica. Amém. A música é mais ou menos assim, né? Claro, eu não vou ser como Osés de Paula, mas eu vou trazer mais ou menos como o senhorzinho cantou lá, né? Não sei se você conhece, mas é Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz nem prazer, que lindo. Me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver. Mas o refrão é: não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Que lindo, cara. Cara, Osés de Paula, eu te amo. Eu não tenho o timbre da voz dele, né? Ele cantava Te Encontrar. Mas eu posso te falar que você cantou melhor que ele. Que é isso? Cantou. Você tem uma voz almofadada. Que lindo, cara. Eu visitei a Rede Inspire lá em São Paulo e gostei muito de um projeto que eles têm lá e eu trouxe esse projeto para cá. Nós implantamos aqui uma escola de música na Casa Ágape Social. Que legal. Porque lá eles implantaram essa escola de música durante a pandemia. Que legal. E foi constatado, mediante estudos e acompanhamento psicológicos, científicos, de que as pessoas com doenças psicossomáticas, pessoas que estavam passando por problemas durante a pandemia, ao ingressar na escola de música, ela teve uma recuperação muito mais sadia, muito mais rápida. Então a música, ela cura, né? Ela é uma verdadeira terapia. Cara, a música, a gente fala, né? A música é construída por ritmo, melodia e harmonia, né? Esses são os 3 pilares da música. Ritmo, melodia e harmonia. Né? O ritmo mexe com o corpo. Se a gente vê uma batida, a gente já... O corpo interage na hora, né? A melodia já mexe com a alma. É tanto que notas menores são mais melancólicas, né? Então mexe com a alma, aquela melodia bonita. E a harmonia mexe com o espírito ou com o intelecto. Harmonia. A harmonia, que é a construção real da música, os acordes, é a música pensada, né? Depois eu quero que você me fale sobre frequências, tá? Mas antes disso eu quero, já que você tocou nesse assunto dessa tríade aí, que compõe a música, recentemente surgiu aí uma grande discussão no meio gospel, né? Eu estava doido para me fazer essa pergunta, vou fazer logo de cara logo. Então, por causa daquela música Auê, né? Que rapidamente se espalhou nas redes sociais e chegou a algumas igrejas.
Isso tem virado até meme no meio gospel, né? Então a polêmica ela gira em torno do ritmo, da linguagem, né? Uma linguagem estranha, e também do estilo musical, né? Que muitos líderes consideram mais ligado ao entretenimento, entendeu? E às festas do que o ambiente de adoração, de entrega, como você disse aí, né? Outros defendem, dizendo que é apenas uma nova forma de liberdade de expressão cultural para alcançar pessoas, né? Então, assim, diante desse cenário, a minha pergunta é: como a igreja, que eu digo a igreja do Senhor Jesus, deve avaliar músicas e tendências antes de levá-las para dentro do culto, no altar, da adoração? Existe um limite bíblico ou espiritual para isso? Pastor, essa é uma pergunta bem importante, bem inteligente, muito bem feita, né? Eu estou envolvido com música já faz alguns anos, né? E no meio cristão, o que a gente não pode, né, parar de colocar na música ou na musicalidade no meio cristão mesmo, no meio gospel, né? Talvez o gospel acabou que ele abriu um leque muito grande, né, para muitos estilos e muitas entradas de estilos, digamos assim, né? Mas uma coisa que a gente não pode perder no nosso meio cristão, na nossa musicalidade, na nossa música, no nosso louvor, né, nos nossos hinos, é a palavra de Deus. Ela tem que ser o pavimento, ou a base estrutural para o louvor. Porque se a gente tira a palavra do louvor, vira música. Vira uma música qualquer, né? Porque a música ela não é moldada simplesmente pela característica do ritmo, ou da melodia, não. Ela é moldada pelo que é falado lá, né? Então, é muito perigoso o que está acontecendo hoje. Inclusive, eu não duvido do quão crentes os irmãos que criaram, né? Inclusive, eu acho que ele é um pastor que fez a música. Eu não estou duvidando do quanto ele é espiritual ou não, né? Mas, avaliando a música, né? Eu tive que dar uma escutada, né? Tava todo mundo falando, porque em dias, né? Foram milhares de visualizações. E eles conseguiram realmente viralizar essa música. Será que era esse o objetivo mesmo? Talvez o primeiro objetivo, talvez o objetivo número 1 seria viralizar, né? Até porque eu não consegui encontrar nenhum resquício, nenhum fragmento de palavra lá, né? Então, palavra bíblica. De palavra bíblica, né? Sério? Ou de quem está sendo mencionado, por exemplo. Então eu sou um pouco da velha guarda que a música ela tem que carregar Jesus na mensagem. Mas não é questão de ser velha guarda, é questão de princípios, os pilares da fé cristã. Não, com certeza. Porque eu vejo o seguinte, eu tive um dos meus primeiros pastores, o segundo pastor meu. Eu só tive 3 pastores, esse foi o segundo. O bispo Hudson, hoje o apóstolo Hudson Medeiros, ele ministrava na igreja só salmodiando, só salmos. Coisa linda. Só salmos. Aquilo me encantava, súplicas, Josué Rodrigues. Aquilo me cativou, me fez firmar na fé. Então, assim, o que você está dizendo é o seguinte: nós temos que preservar e dar atenção quando você faz alguma coisa, a palavra sumiu aqui, a inspiração. A inspiração é a que manda no negócio, ou seja, você está ali compondo uma música. Então, se você está compondo pela palavra de Deus, a própria palavra já é inspirada. Então, quando você se inspira num sentimento, numa perca, aí se torna mais algo da alma, né? Isso, é mais inspirado numa experiência. Então, a inspiração, ela é o pulo do gato, é o segredo da coisa. É o segredo da coisa. Na música. Ela tem que ser baseada na palavra de Deus, né? Porque se a gente não está comunicando a mensagem de Cristo na música, está comunicando o quê? O que é que ele está comunicando? Então, eu ouvindo a música, né, eu ouvi várias entrevistas dele, né, tentando explicar ali,
né? Então ele colocou ali em xeque a parábola do banquete, né? Que o Senhor vai lá, não tem ninguém no banquete, quem lhe convidou não foi, e ele sai pegando os da rua para aquele banquete, né? Isso é uma parábola que o próprio Jesus conta. Então, ele tentou ali colocar, mas o que a música propriamente dita ali, com letra, não reverencia a Cristo, por exemplo. Entende? Então eu sou do tempo que a gente coloca, e existem muitos músicos atuais que fazem isso, né? Colocam a palavra de Deus ali, firme, né? Como o Senhor, como o Salvador, buscai a mim. Então traz esses elementos, que é uma música que a Auê não traz. E já começa pelo nome da música. O que significa Auê? Auê traz, se você for pesquisar no dicionário mesmo, traz aquela intenção de bagunça. Barulho. Um auê, barulho, né? Então, talvez não seja ali, né, algo que para o meio cristão comunicar, né? Então fui avaliando, vendo. Eu, particularmente, o ritmo, ele não me incomodou, né, muito. A parte musical, de estrutura musical, é uma música muito boa. Sim. Né? A gente, quando está estudando música, por exemplo, a gente trabalha essa parte de estrutura, de quanto aquela nota vai soar, aquela nota faz a diferença, né? O músico, então, ele é assim. Foi uma música muito bem construída, mas muito pobre em letra. Entende? Então, palavra de Deus não está sendo citada veementemente ali naquela letra, naquela composição. E é perigoso esse tipo de linguagem, né? É perigoso, pastor, porque em nenhum momento a gente consegue identificar, se o senhor ouviu, claro, né? Você não consegue identificar a quem ele se refere. Sim. Ficou uma mensagem subliminar, né? Isso. A Bíblia, quando fala de José, não trata Zé. Entendeu? Assim, é umas coisas... para mim é mais desconstrução do que construção. É verdade. E o que você falaria para os nossos ouvintes, para as nossas ovelhas, em relação a isso? Qual seria o seu conselho? Pastor, eu tenho muito cuidado, né? Nossa igreja, Verbo da Vida, a gente é muito zeloso quanto ao que a gente canta lá, né? Porque a gente... como a sua igreja também, a gente prega a palavra e quer que os irmãos avancem, né, se tornem pessoas com níveis elevados em Deus, que sejam cristãos genuínos, né? E a música, ele é a principal ferramenta, digamos assim, de firmamento na mente. Por exemplo, às vezes a gente não sai com aquela mensagem que o pastor pregou 40 minutos seguido. O que o pastor pregou hoje? Rapaz, não sei não, sei que foi bom. Mas a gente sai com a letra da música na cabeça. Cantarolando aquilo lá. Rapaz, aquela música é linda demais, ó. Eita! A gente sai com a música na cabeça e muitas vezes a gente não sai com 40 minutos de ministração na cabeça. A música tem esse poder. Esse poder de ficar na sua mente o tempo todo. Rapaz, deixa eu te contar uma. Pode? Pode. Eu estava pescando com meu irmão e mais um outro irmão. 2 irmãos. Aqui no Garimpinho. E aí, à noite, do nada, às 10 horas da noite, quieto, silêncio, me sobe uma lancha, um barco, com uma música, Rapariga, o nome da música. Meu Deus. Vem um alto som, subiu e passou por nós, Rapariga. Ixi. Rapaz, é uma música conhecida, o nome é Rapariga, é um brega, né? E desceu de novo, e subiu de novo, e desceu de novo. E aquela música ficou aqui, ó. Isso era num sábado. No domingo eu fui pregar na igreja. Rapaz, eu tô lá pregando. E a música vindo na cabeça. Miséria. Eu quase que falei o nome ali, rapaz. Quase. Entendeu? Se eu não tivesse... Porque a música, ela encuca na vida da... Encuca. Sinceramente. Foi uma coisa assim que... Eu lembrei desse caso. Como você está dizendo aí, realmente, ela tem um poder... Tem um poder de fixar. De fixar, de controlar, de entrar na mente da pessoa. Mas é verdade.
A gente tem que ter tanto esse cuidado, porque uma vez tem uma experiência com uma amiga minha, pregadora, ela disse que foi pregar na igreja, e lá na igreja ela terminou com esse momento de amigo de Deus, de você ter um amigo que é o Senhor, né, que Jesus é seu amigo. A entonação da pregação foi mais ou menos isso. E ela virou pro pessoal da música e disse assim: canta alguma coisa sobre amigo de Deus, sobre ser amigo do Senhor, ele é seu amigo. Aí sabe que música eles cantaram? Eu quero ter 1 milhão de amigos. Foi, diante de Deus, diante de Deus. E ela assim, sem saber o que fazer. Eu disse, meu Deus do céu, agora. Como é que faz? Agora imagina. Meu Deus do céu. Então, a gente tem que ter tanto um repertório bíblico, né? Como a gente tem que falar também coisas que não podem ser ditas. Você sabia, pastor, que hoje o óbvio precisa ser dito? Tem. Porque senão vira muita bagunça, né? Então, a música Aue, eu não duvido, né, do quão crente essas pessoas são, esse pastor que criou, mas talvez faltou ali um pouco de sensibilidade de olhar para a letra e dizer, cara, o que a gente quer dizer com isso aqui? É difícil para a gente julgar a pessoa, porque a gente não conhece quem canta, quem compôs, mas até já colocaram aí ele cantando músicas seculares em lugares inapropriados, enfim. Essa questão não é a nossa, né? Mas é a questão da sutileza, entendeu? Das letras, até músicas que a gente às vezes canta aí, entendeu? Que vai contra a teologia, contra a palavra do Senhor. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem que ter cuidado, pastor, porque hoje, se o pastor Amilson de 40 anos atrás voltasse numa máquina do tempo, né? Então o senhor hoje, com a maturidade que o senhor tem hoje, de pastoreio, de pessoa, voltasse pro Amilson lá de 40 anos atrás e dissesse assim, cara, a gente está vivendo assim, está vivendo coisas assim, talvez o Amilson de 40 anos atrás nem acreditasse. Que conversa, não chegou nesse ponto não. Exato. Chegou nesse ponto. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque essa sutileza ela vai entrando bem devagar. É muito devagar. E se a gente vamos adaptar isso aqui, eu acho que isso aqui dá. Eu acho que a gente tem que estar modernizado, pastor. E cuidado com a modernização, porque ela acaba destruindo valores. Porque o inferno, ele tem feito um complô. Ele tem feito um complô para destruir os pilares da fé cristã, da família, entendeu? Tem feito de tudo, né? Para inserir dentro dos subgrupos da sociedade, e a música ela tem um poder muito grande de tratar as pessoas, de convencer as pessoas, de trazer as pessoas para perto. Então assim, é um ambiente, a gente vai em certas igrejas, por exemplo, pregar, tem muito mais tempo do louvor do que a palavra, né? Então assim, muitas igrejas desequilibram em relação a isso. E tem muita música, e não é só essa Aue, tem várias outras que realmente a gente tem que passar um filtro, né? É verdade. Porque não tem levado a deidade, a soberania, entendeu? De Jesus, né? Do nosso Deus. Então assim, eu fiz essa pergunta porque tem muita gente que fica em dúvida. Líderes, pessoas das nossas igrejas, que às vezes, entendeu? Estão se deixando levar. Eu achei uma palavra muito equilibrada do Saião, pastor Saião, em relação a essa música. Achei muito equilibrada a palavra dele. Eu acredito que o equilíbrio ele precisa ser fundamentado. Só que você falou uma coisa interessante. O óbvio precisa ser registrado, anunciado, pregado. E o óbvio não pode ser negociado. Não pode. Eu acho que os princípios, eu falo para você músico agora, né, líder de música, você avalia, tem que ser criterioso em avaliar, né, a música. Né? Eu fui praticamente discipulado, né, por 2 homens de Deus. Um deles é pastor Eliezer Rodrigues e o outro é o pastor Neemias. O pastor Neemias, músico, guitarrista, que já tocou muito, né, para muita gente. E pastor Eliezer, que tá no meio gospel aí. E eles sempre diziam assim, se não exaltam a palavra nem Jesus,
a gente não canta aqui. Tá na moda, pastor, tá top, essa música tá, na linguagem mais jovem, né? Hypada. Rapaz, essa aqui tá... Mas, se não exalta a Bíblia, não exalta a palavra e não exalta o senhorio de Jesus Cristo, não deve ser cantada. Então, presta bem atenção no que você está querendo introduzir no seu ministério, na sua igreja, né? Para você ser bem sensível e guiado por Deus para não colocar qualquer tipo de música. Né? Eu quis te trazer, pastor Pio, porque eu não quis trazer o nosso ministro de música da Igreja Ágape para não haver uma tendência, entendeu? E eu procurei uma pessoa da cidade que tivesse autoridade no assunto e autoridade espiritual. E Deus me mostrou você. Amém. Então eu louvo a Deus por você ter vindo. Porque o que você fala aqui vai ter peso pra gente, entendeu? Então é exatamente isso. Então eu quero te perguntar qual que é o papel espiritual da música dentro da igreja. É apenas uma expressão artística ou carrega uma função ministerial bíblica mais profunda? Eu trouxe, inclusive, para não ficar nas meras palavras do pastor Pio, né? Esse moreno brilhoso, parece um chocolate, mas eu trouxe aqui para a gente pensar um pouco, né? Salmos 33:3 vai dizer: entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e júbilo. Então esse tangedor é você, músico da igreja. Você é o cara que vai tanger a unção. Não sei se você já pregou num lugar que a música não foi boa, e aí você tem um momento de oração antes de pregar para voltar ali e sintonizar os irmãos. Mas quando você vai para a igreja, que aquele time de música é ungido, está sintonizado, cada instrumento no seu lugar, meu Deus, a unção paira ali, de uma forma que você só para pregar, você já vai naquela vibe, naquela unção, naquela que o pessoal da música construiu. Então você é um tangedor. Você não é um músico, vou tocar aqui qualquer coisa, não. Você é um ministro de música. Somos ministros da palavra, mas você é um ministro de música. Então, Salmos 33:6 vai dizer que é um tangedor, tangei com arte. O que quer dizer essa arte? Com habilidade, com estudo. Vou pegar aqui com cifra qualquer coisa, vou tocar de qualquer jeito. Não, com arte. Entendendo o que está fazendo. Né? Eu fico vendo, né, em 1 Crônicas, né, capítulo 15, versículo 22, que o chefe dos levitas, dos músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque ele era perito nisso. Olha que coisa interessante. Então, o perito, seja perito no seu instrumento, perito na sua voz. Então, você é um tangedor, você é ungido. Eu presenciei experiências de pessoas sendo curadas no momento da música. Né? Uma vez a gente tocando, e aí subiu um ministro de música, um pregador, né, depois do ministro de música, e ele disse: a gente já recebeu o que tinha para receber aqui, só nessa parte da música. Então a música é muito importante. Não é só um tempinho que a gente tem para poder os irmãos atrasados chegar na igreja. Não. A música é um papel fundamental. A gente vê isso no decorrer de toda a Bíblia. A gente lê quando precisavam derrubar a muralha, bota os levitas na frente tocando. E a gente vai rodear essa cidade com música e com alegria. Então a gente vê o rei Davi mesmo tocando para os espíritos malignos saírem de Saul. Né? Então a gente está aqui recheado de coisas que a Bíblia fala sobre esse momento especial, que é a parte da música. O louvor ao Senhor. É isso. Meu Deus. Hoje a gente vê estilos e influências, né, culturais cada vez mais presentes no meio gospel. E você acabou de falar que algo que está presente nas igrejas. Qual a igreja que não tem problema nessa área do Ministério de Louvor? Entendeu? É muito difícil, é raro. Eu conheci uma igreja lá em Criciúma, do pastor Telmo. Ele falou assim: pastor, eu tenho aqui 4 times na igreja e nenhum problema. Eu falei assim: é um milagre. Meu Deus. Eles estão para ser arrebatados. Porque eu vou te contar, viu? Tem uma turma, essa turma
é isso que eu queria que o senhor falasse, porque o senhor falou duas coisas aí. O senhor falou de ser perito, técnico, dominar a técnica. O senhor falou de unção, que é tanger. O senhor respondeu. Mas o que o senhor falaria hoje para os nossos músicos? Porque aqueles que são peritos, técnicos, eles estão defendendo essa área. Mas não conseguem entrar na unção. E os que têm a unção não são peritos. O ideal é quando junta essas duas coisas. Né? E hoje a gente tem um problema muito sério nisso aí. Carência de músicos nas igrejas. Entendeu? Eu vejo no mundo secular aí, a maioria desses cantores que existe hoje na música pop, na música sertaneja, a maioria vieram das igrejas. Tanto aqui na América do Sul, quanto também na América, nos Estados Unidos. Então, assim, há um problema um desalinhamento em relação a isso. Então, o que você falaria? Como equilibrar relevância cultural, espiritual, sem perder a essência do louvor, entendeu? Da técnica e da unção de Deus? O músico, ele é um diamante bruto, né? Ele tem tudo que ele precisa para executar aquilo que ele vai fazer, no caso do seu instrumento, bateria, guitarra, contrabaixista e tudo mais, mas ele também precisa ser lapidado, né? A gente tem um ditado na música que diz assim: menos é mais. Quando a gente está tocando ali, quanto menos notas sendo bem colocadas, é melhor do que muitas notas. E eu fico pensando sobre isso porque quando a gente é músico, e eu sou músico, gente, eu estou envolvido com música na igreja já faz pelo menos uns 15 anos na igreja. E antes disso eu trabalhei em estúdio, gravei para algumas pessoas, né, toquei secularmente, mas depois que eu entendi a palavra, eu disse que aquele ramo não era para mim. Eu entendi que a música, ou aquele dom que Deus me deu, porque é um dom, pastor, é um dom. E eu entendi, rapaz, eu preciso fazer isso aqui para o Senhor. Quando foi que eu entendi isso? E eu vou chegar lá no ponto que você está perguntando. Foi quando eu fiz o Rema, a Escola Bíblica Rema. E lá tem uma matéria Vida de Louvor. E o professor ensinou, rapaz, não é só música, é uma vida. Então não é só tocar, é uma vida que inspira. Entende? Então a unção, ela faz toda a diferença na vida de um músico. O músico é bom? É. Mas ele é ungido? Precisa, porque faz parte da receita. Se você tirar qualquer elemento de alguma receita, talvez fique até parecido, mas não fica com o mesmo sabor ali a receita. Então, às vezes as pessoas dizem assim, não, mas aqui, se o cara for bom, ele desenrola. Será? Será que ele é um adorador? Será que... Tremendo isso, viu? Tremendo. Hoje a gente olha para... A gente usa creatina, né? Muita gente está usando creatina. Tem milhões de marcas, mas a gente só vai naquela que tem o selo Creapure. Que o Creapure aí é a unção. Muita gente toca, muita gente canta, mas canta com unção? Faz toda a diferença, pastor. É toda a diferença. Meu Deus. Não é só música. E você disse a palavra também, né? O músico, ele tem... É um ministro. Ele é um ministro de música. Ele tem que conhecer e viver a palavra. Tem que conhecer a palavra. Porque ele não vai subir ali naquele altar para falar dele mesmo. O senhor tem procedimentos lá na sua igreja para o músico subir? Tem procedimento? Tem alguma audição? Tem alguma... Qual o procedimento que você usa lá? Lá a gente tem a audição para tratar da parte técnica. Ok. Né? Então... pastor, eu quero servir na música. Tá bom, vamos marcar uma audição. Se você canta ou toca, a gente quer ver, né? Se ele passar por essa parte, que é a principal, né? Porque tem muito irmão que diz, pastor, meu negócio é o altar, pastor, eu quero louvar. Aleluia, né? Aí você canta aí, minha irmã. A irmã é mais desafinada do que... Aí disse, não, irmão, não. Você... Deve ser outro ministério da senhora. E para você falar isso, e se for uma líder? Pois é.
Eu aprendi. Um líder, né? Eu aprendi com o nosso querido pastor Eliezer, né? Que ele é bem engraçado, mas assim, bem. Como é que eu posso dizer? Firme. Firme. Ele falava, ele disse, cara, ó, você não é bom nessa área. Talvez se você fizer algumas aulas, você consiga desenrolar. Hoje, a gente não consegue te colocar lá. E aí ele citava vários versículos, a gente tem que fazer o melhor para o Senhor. A gente citava esse aqui, tocar com arte, um tangedor com arte, né? Não é só tanger. Então nós temos 3 categorias. 3 categorias. O que canta, Isso. de fato, de verdade. Uhum. O que não canta, Isso, que é o meu caso. E o meu também. Eu já sou convicto. eu não vou entrar nisso. E o outro é esse que pensa que canta e não canta. O que pensa que tá canta. iludido. Tá iludido. Uma vez ele até brinca, ele brinca muito. Ele disse assim, Pio, existem os músicos de começo de obra. Aí eu, como assim, pastor? Ele disse, pois é aquele irmão que só tem ele. Não tem ninguém mais e ele canta e toca. Olha só. Mas quando chega alguém, passa o tempo desse irmão. Entende? Ele entende que aquele tempo foi um tempo de desbravar, só tinha ele, só tem tu, vai tu mesmo. Mas depois que chega alguém com a técnica, com a unção, aí ele vai fazer outro papel, né? Aí ele vai falar assim, rapaz, esse fresco chegou bem, tomou meu lugar. Tomou, pronto. Mas eles falam. É uma coisa que é bem importante, né? Então, primeiro a gente avalia, tecnicamente, beleza, cara, ele canta bem, ela canta bem, né? Então vamos lá. Beleza. Aí a gente precisa avaliar uma outra coisa, a vida. Porque como a gente é ministro de música, e eu entendo, eu vou dizer para você agora, se você é do Ministério de Louvor, se você serve na sua igreja, deixa eu dizer uma coisa para você, a sua vida, ela é pública. Isso. Então, precisa ser avaliado. Você é uma pessoa, até uma história que a gente conta lá na igreja, de um irmão que ele era uma bênção na igreja e era um demônio em casa. E aí, como foi que o pastor descobriu isso? Porque o filhinho dele de 10 anos, 8 anos, veio com uma mochila e uma mala. Aí, tá tendo acampamento? Quer ter acampamento? Vai pra onde, meu filho? E ele disse, não, eu vou morar aqui na igreja, porque aqui meu pai é uma bênção. Lá em casa, ele é irmão de Satanás lá em casa. Então eu vou vir morar aqui, porque aqui ele é uma bênção. Então, você que é músico, você não é um músico só da igreja. Você tem que ter uma vida fora da igreja. Uau. E uma vida de santidade. Né? Então a gente avalia essa parte também, senta para conversar e a gente dá um tempo para maturar, para a gente ver esse irmão congregar, essa irmã congregar, tá ali com a palavra. Aí a gente vai dando pequenas oportunidades, né? Toca aqui no culto de oração, vê isso, vê a fidelidade. Então é um processo. A música é uma área muito cobiçada, né? E muito tentadora, né? Você tá ali na frente, exibindo um dom, entendeu? Algo que você faz e é bonito. Meu Deus. E a gente vive numa época, né, pastor? Por exemplo, eu sou da época que as gravadoras eram para aquele público seleto demais, né? Então a gente tem lá Gospel Records, que foi uma das primeiras lá nos anos 90, depois a MK, né? Uhum. E a gente via aquelas pessoas que eram os ministros de louvor ali, ou pelo menos os cantores os gospels mais conhecidos, né? Cassiane, Dia do Trono, foi esse pessoal que foi surgindo e tudo mais, né? Mas hoje, nos cultos online, por exemplo, a gente tá ali cantando pro mundo. Então as pessoas se fantasiam. Eu vou cantar na Ágape. Oh, aleluia. Porque na Ágape, enquanto eu não tiver uma oportunidade pro pessoal me ver. Aí vai lá, o culto é transmitido, ela pega aquele recorte e só tá vendo o ministro aqui. Mas o pastor deu uma oportunidade, às vezes o pastor foi guiado a dizer, irmã, tô sentindo algo no meu coração, vem cá. Aí cantou uma música. Então hoje o mundo da internet mostrou a diversidade que há dentro das igrejas e o quanto talentosas as pessoas são. Mas se eu dizer músico, talento sem unção, é só barulho. Interessante. E eu comparo com uma vida nossa de pregador. Uhum. A gente sobe ao púlpito para pregar
E a gente tem que fazer morrer a nossa vida ali. Você tem que representar o Senhor, pregar a palavra. Tem muitos pregadores que sobem ali para mostrar a sua roupa, mostrar a sua performance, mostrar aquele eloquência e tal. E o músico da mesma forma, entendeu? Deixa eu brincar um pouquinho com o senhor aqui. Manda. Pega o violão lá. Eu quero que o senhor toque, eu quero que o senhor ministre, parte da música, ministre, demonstre para nós o que é ministrar com técnica, só com técnica, sem unção. E depois ministra aí com unção. Só unção, sem técnica. Sem técnica. E depois ministra as duas juntas. Consegue fazer isso? Ai, meu Deus. O homem me botou agora. Eu encaro da seguinte forma, né? Às vezes a gente vai cantar uma música até simples, né, na nossa igreja, e músico gosta muito disso, gosta das inversões, gosta de umas músicas de sétima e nona, né, umas notas mais atravessadas que a gente chama, né? Então o Lá tá aqui, mas um Lá com sétima maior já soa diferente, né? Então a gente tá, e o músico faz um, mas a música talvez não estava pedindo isso, por exemplo, né? Então a gente pode sair a gente acabou de cantar, né, essa música do Zé de Paula, que ela é te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz. Então ele está carregando tudo ali em notas simples, né? E isso faz toda a diferença, né? Os músicos vão me entender melhor. Mas quando a gente vai para a parte da técnica, cara, vamos colocar aqui uma passagem. Vamos fazer Então ele está colocando a técnica ali, que talvez a música não esteja nem pedindo, né? Às vezes eu fico pensando, tem uma música que eu gosto muito, que é uma música atual, digamos assim, né? Já passou o hype dela, que o pessoal fala, né? Mas foi uma música que fez muito sucesso, né? Então era o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade, e ele virá, o leão da tribo de Judá, e ele virá, Então, essa soma daquela... Encheu, hein? Aquela soma tanto da teoria musical, né, como da habilidade, mas a parte da soma com o Espírito. O que é que o Espírito quer transmitir nessa música? Né? Então faz toda a diferença. Né? Então eu fico lembrando, né, dos ensinamentos que a gente teve. Eu era moleque, pastor, pequenininho demais, tinha acabado de chegar na igreja, e eles falavam assim: toca com unção. E eu ficava pensando, como é que eu vou fazer isso, cara? Como é que eu... Porque eu sei fazer a nota, mas essa unção, como é que eu carrego ela? Boa, é isso aí que eu quero. E aí, responde. O meu pastor disse assim: quando você anda perto dele, uau, é que faz a diferença. O quão parecido você é com ele. Meu Deus. E aí eu fiquei, cara, então eu tenho que me aproximar dele para ter esse tempero especial. Sabe quando a gente vai no shopping, né? Às vezes tem um tempero, diz assim, esse tempero aqui é um tempero que está escondido do chefe. Você só saboreia, você não sabe os ingredientes. E ele disse, é exatamente assim. Então você, andando com Jesus, o quanto próximo você está
você vai afinar sua técnica, mas com unção. Eu vi uma dinâmica que um pregador fez, ele foi muito legal. E a dinâmica era basicamente o seguinte: ele pegou um cesto de lixo, e ele entregou várias bolinhas de papéis para várias pessoas. E ele disse assim: toda a sua vida vai depender de você acertar esse cesto. Cara, eu fiz isso lá na igreja. Pronto. E ele afasta, e as pessoas tentam, e ninguém acerta. E ele disse: agora é minha vez. Aí ele está pertinho do cesto, ele põe lá. E ele disse: não tem a ver com quanto você sabe, com quanto você tem técnica. Uau. Tem a ver com quanto você está perto. Eita. Faz toda a diferença. Entende, pastor? Meu Deus. É isso. É exatamente isso. Aguenta aí. Eu assisti um vídeo da Ana Paula, uma ministração dela, e na ministração dela ela estava fazendo uma crítica a igrejas que têm muitas frequências. Ela usou até teclados com frequências que gera dopamina. Assim como a gente pega uma tela de um smartphone que gera dopamina, eu queria que você me respondesse alguma coisa nesse sentido. A música gospel, a música cristã, a música sacra, essa música que a gente adora e louva o Senhor dentro da igreja, ela carrega dopamina? Até que ponto isso influencia a gente? Pastor, como músico, né? A gente tem sim. Existem frequências, timbres que levam você. É tanto que quando às vezes você tá lá, sei lá, na estação ali, ouvindo alguma rádio, e aí começa uma melodia que pegou você. Cara, que melodia bonita, cara. Que música bonita. Essas frequências, timbres, a guitarra, o violão bem tocado, tudo isso é uma construção. Você sabia disso? É algo que é construído. É tanto que às vezes os meninos dizem assim: não, essa música foi feita para vender. O que quer dizer isso? É aquela que foi construída minucioso, cada detalhe dela, para vender, para deixar agradável aos ouvidos. Entende? Então existe muito isso aí. E a gente precisa ter cuidado, porque a nossa vida não é só sentimento. A gente ativa a nossa alma com a melodia, né? Mas a nossa vida não é sentimento. A Bíblia diz que a gente não vive pelo que sente, nem vive pelo que vê, vive pelo que crê. Então essas frequências existem mesmo. É comum, eu sou web designer, né? Então a gente trabalha com cores, trabalha com a persuasão no olhar. E existem músicas com persuasão no tocar, no ouvir, né? Elas conseguem trazer ali. É tanto que as pessoas até comparam a parte musical com a parte de cheiro. Sabe quando você sente um perfume? Mas é de Deus, sabe por quê? Você está falando aqui, eu estou na minha mente formulando uma pergunta, comparando a música com o perfume. É aquela coisa. Aí você tá agora perfume, vem na minha mente. É um perfume que a sua primeira namorada lá no colegial usou. Alguém passou, você disse. Você lembrou quem era a pessoa, os momentos que você estava com ela. O perfume tem, né? O cheiro tem isso. E a música tem esse poder. Cria memórias. A música tem esse poder. Né? Eu estava brincando, né? Eu fui passar as férias agora, fui rever minha mãe, e meu pai ele é um homem, né? Que ouvia muita música, e era vinil na época, e ele ouvia muito. Todo sábado ele colocava lá uns vinis para ouvir, e era muito Roberto Carlos, essas músicas mais antigas, né? E eu estava em São Paulo na época, e colocaram no rádio lá: você me pede na carta que eu desapareça. Rapaz, na hora eu lembrei do meu pai. Diz, cara, eu era criança, bicho, lembro dessa letra, lembro dessa música. Aí eu lembrava dele assistindo Fórmula 1 deitado no sofá. Então a música tem esse poder. Você já fez parte, assim, de alguma dupla? Você cantou no secularmente antes de você se converter? Eu já toquei. Eu não cantava muito, né? O meu instrumento mesmo é guitarra.
Meu instrumento mesmo é guitarra. Você é perito em guitarra. Perito em guitarra. Mas eu já gravei fiz algumas participações em alguns lugares, né? A gente chamava de gig, lá em São Paulo chama isso, né? Então, por exemplo, sei lá, Zezé de Camargo vem pra cá, mas tá sem banda. Entendi. Aí a gente, como os músicos, né, se conhecem, aí a galera ia, né? Eu nunca toquei pra Zezé, né? Mas a gente ia pra músicos assim, né? Fazia essa ponte musical. Freelance aí. Esses freelances, entendeu? Mas depois que eu me dediquei ao Senhor, eu parei mesmo. Eu disse, rapaz, isso aqui não dá pra mim não. Porque é uma vida muito de aparência, né? Então a gente tá ali tocando para aquela pessoa, às vezes eu gravando para algumas pessoas, e é uma vida de aparência, né? Muitas e muitas horas ali, longe da família. Então eu não tenho nada, eu tenho amigos músicos, né? Até hoje a gente se fala, conversa, e eu não tenho nada contra o trabalho, né, de música. As pessoas, não, mas tocar secular, se a pessoa se dedicou a isso. Eu tenho muito cuidado, porque eu saí dessa... Eu migrei dessa vida que eu tinha para a vida que eu tenho hoje, né? Mas eu também não condeno quem é um músico profissional, e eu tenho muitos amigos que fazem isso, né? São extremamente crentes, extremamente dedicados ao Senhor, mas que tocam secularmente. É um perigo que, se você não tiver muito cuidado, for muito equilibrado, ter muita senso de quem você acaba migrando para outro lado. Você falou uma coisa interessante aí, o toque das emoções, né, da alma, né? Muitas vezes o culto acaba se tornando aí mais em um ambiente de performance musical, é verdade, do que adoração. Eu vejo muito isso, entendeu? Então, como o senhor me responde? Como diferenciar a música que emociona daquela música que leva realmente a pessoa à presença de Deus? Pastor, eu gosto muito de música com palavra, que está citando a palavra de Deus, entendi, né? E se a gente for para um lado muito emocional, a gente acaba colocando dentro dos nossos membros, das nossas ovelhas, esse sentimento, né? Por exemplo, tem muita música hoje no meu gospel que fala que tem que abraçar, quer sentar no colo de Jesus, quer que ele enxugue as próprias lágrimas dele, né? Quer sentir o cheiro de Jesus, quer tocar no seu rosto. Então isso vai muito do físico, né? Mas a gente tem, por exemplo, nosso gracioso, né? Asaf Borba, por exemplo, que cantava a palavra. O véu que separava já não separa mais. Desculpa. E a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Então, do sentimento para a palavra, essa faz toda a diferença, pastor. Poxa, pastor Pio, você realmente é uma estrela, hein? Estrela preta, mais uma estrela. Você tem dois filhos, né? Um é Petro e o outro é Dom. Petrus e Dom. Isso. O Petrus está com 12 anos e o Dom está com 7 anos. E por que Dom? Rapaz, é uma dádiva de Deus. O Dom é a gente diz, o filho arco-íris, né? O filho arco-íris, ele vem antes de um filho que não progrediu. Foi, Verusca engravidou e infelizmente ela perdeu o bebê. Aí depois veio o Dom. Então eu sou o Dom. Pronto. Você também foi assim, pastor? É. Pronto. A gente teve o Petrus, depois o Petrus ela engravidou, e aí acabou que na barriga mesmo, né? Não evoluiu. E a gente ficou muito triste. E quando chegou o Dom, chegou para a família completa. É isso aí. O Petrus é uma grande bênção, é o fragmento de rocha, né? Então, esse nome Petrus, né? Que quer dizer, que é Pedro em grego, fragmento de rocha, um menino de Deus. Sua esposa também é música? Cara, minha esposa, ela é uma mestre profeta da palavra. É? É. Ela é uma grande mulher de Deus. Quero trazê-la aqui. Ela é, assim, é o amor da minha vida, aquela mulher. Ela é lá de Campina Grande. Ela é corajosa. Paraíba. Corajosa demais, porque ninguém acreditava, olhava a beleza interior, né?
E ela viu esse chocolate gigante, esse sonho de valsa. Você não sofre bullying não por aí? Direto. Direto. Mas você é resolvido. Resolvi demais. Eu acho que a vida tem que ser leve, pastor. Eu gostei mais de você. Demais. Você é muito bom. Você é muito bom. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Cara, pastor Pio, muito obrigado assim, por essa conversa tão rica, tão à vontade, esclarecedora. Eu tenho certeza que essa reflexão vai ajudar líderes, músicos, pastores, igrejas a avaliarem melhor aquilo que estamos levando para dentro dos nossos cultos e também para a nossa vida espiritual. Não abandone o violão, não. Não. Você vai terminar com uma aqui bacana. E a você que nos acompanhou até agora, compartilhe esse episódio aí com músicos, líderes, irmãos da igreja, com todos. Esse é um tema que precisa ser mais conversado, com maturidade e fundamento bíblico, ok? Então assim, eu louvo a Deus pela sua vida. Pastor Pio, eu quero deixar o microfone à sua disposição. Quero que você termine com uma canção. Uma canção de adoração. Amém. Que o Senhor entregue uma mensagem final para quem está nos assistindo, nos vendo. Amém. Nos ouvindo também. Glória a Deus. Antes de cantar essa música, eu queria te dar alguns presentes, pastor. Sim. Eu disse, rapaz, eu tenho que levar esses presentes pro pastor. Olha. Primeiro deles, isso aqui, pastor, são pérolas preciosas. Primeiro eu vou te dar a biografia do nosso amado fundador, pastor Bud. Ele é o fundador do Ministério Verbo da Vida. E aqui está a biografia dele. Ele partiu para estar com o Senhor em 2013. Dá uma olhada. Olha aí, pessoal. Pastor Bud. Eu achei que era o pastor... eu achei que era o pastor... Aquele outro. Eu até li os livros dele já. Kenneth Hagin? Kenneth Hagin. O Kenneth Hagin é fundador do Rema, né? Que é a escola bíblica, né? Mas o Ministério Verbo da Vida foi o pastor Bud. Ele fez o Rema nos Estados Unidos e resolveu vir para o Brasil, amando do Senhor mesmo. Parabéns ao Perilo Borba aí por ter colocado isso, né, para a gente conhecer. Obrigado. Eu trouxe um livro do Perilo Borba, um lançamento da nossa editora, que é Sábias Prioridades, de Perilo Borba, um jovem mestre lá da nossa igreja. Jovem assim, né? Ela está com cabelo branco, Perilo, misericórdia, mas... Eterno coração, submissão, nós... Meu Deus. Com certeza é uma pérola mesmo, tá? Trouxe também o perigo, olha aí, consequências... De não seguir a santificação. Tiago Freitas. Uau, é meu parente, é Freitas. Freitas também, esse também é um homem de Deus, um tremendo mestre na palavra, é um livro equilibrado, meu Deus. Perfeito. E trouxe aqui um livretinho ungidos do nosso pastor Bud, da edição legal, isso. Grande eu quero Bud. Declarar e profetizar sobre a sua vida. Amém. De que o Senhor vai também escrever, em nome de Jesus, um livro sobre louvor e adoração. Amém. Tem um livro que eu e minha esposa, nós é de cabeceira, lá de 40 anos atrás. O Louvor que Liberta. Eita. Meu Deus, que livro. A gente ajudou muitas pessoas já. Amém. Deixa Deus te usar, escreve. Amém. Passa esse legado para frente. Tem muita coisa aí, muito conteúdo. Amém. Araguaína precisa lhe conhecer mais. Amém. Entendeu? Depender de mim, tá? Amém, pastor. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. De coração glória. Esse presente. Amém. Deus é bom demais. Eu vou cantar um aqui do nosso querido. Uma vez um jovem lá da igreja disse: pastor, o senhor cantou aquela música, rapaz, do Morada? Aí eu, do Morada? É, a música do Morada que o senhor cantou. Eu tentando lembrar, que música era essa, que música era essa? Oh não, essa música é do Asaf. Aleluia, que coisa boa. Eu fico feliz demais de poder estar aqui, pastor. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. E você que é músico, você que é líder de louvor, nós... estamos com as nossas matrículas abertas lá no Rema. Pode falar muito isso, pastor, porque é a maior escola bíblica do mundo. Veio lá dos Estados Unidos para abençoar a tua vida. Eu indico, tá, pessoal? Eu indico. Então, meu Deus, uma bênção. E estamos com as matrículas abertas. É uma escola interdenominacional. É uma escola que você
não é uma placa de igreja. O Verbo da Vida cedia, né, aqui no Brasil, mas é para todo cristão. E tem uma matéria lá que é Vida de Louvor, que você vai amar. Então passa lá, a gente vai deixar os contatos certinhos, o Rema Araguaína, e você pode estudar. São 2 anos de curso, 24 matérias que vão abençoar a tua vida e o teu ministério para sempre. Em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Por nada, meu amado. Ficou bem claro aqui nesse podcast é que você pode ser um músico, um adorador por excelência, desde que você ande perto de Jesus. Amém. Desde que você seja um santo. Quando você prioriza a sua santidade, a palavra do Senhor, esses rumores que acontecem, que se levantam de tempos em tempos, não te atingirão e você também não será influenciado por isso. Amém. Amém? Então é isso que ficou aqui registrado nessa nossa conversa. Eu quero te agradecer imensamente, pastor Pio, por ter trazido essa mensagem, esse esclarecimento, ter cantado, adorado o Senhor aqui nesse espaço. Amém. Eu já trouxe aqui na época, quando eu me converti, recém-convertido, na época o Milad. Você lembra do Milad? Lembro. Meu Deus. Lembro. O Wesley, a Marlene, o Nelson. Eita. Meu Deus, aquele casal cantava demais. Cantam, né? Demais. Eu trouxe eles 2 vezes aqui em Araguaína. Foi mesmo? 2 vezes. Que bênção. Porque eu gosto de uma boa música. Eu estava conversando com o padre Bruno, que também ele gosta de uma boa música. Eu quero trazer ele aqui também. E a gente estava conversando sobre isso, entendeu? Eu não sou um conhecedor de música, mas eu sei apreciar uma boa música, né? Os meus ouvidos são exigentes. Muito bom, né? muito bom. E eu gosto de uma boa música, e quando você direciona isso para adorar o Senhor, meu Deus, faz todo sentido, né? Então eu quero te parabenizar, muito obrigado, tá? Muito obrigado, pastor. Os nossos estúdios aqui está à vontade para o Verbo da Vida, para o Rema, tá? Na hora que você quiser vir aqui, amém, só me ligar. Glória a Deus. Tá bom? Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Visão Transporte, a MC Transporte, Marco Consultor Empreendimento em Marabá, Aranet Telecom, Dr. Jairo Rocha, médico em medicina integrativa, a Hiperfarma, a Renovar Recapagem, a Lanchonete Votuca, Paulinho Motos e também Império Tratores. Quero agradecer a você que esteve conosco até aqui. Esse foi mais um episódio do nosso Foxcast, um podcast que existe já há algum tempo para gerar foco, propósito e alinhamento com o reino de Deus. Se esse conteúdo falou com você, compartilhe, envie para outras pessoas e caminhe conosco. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Que Deus abençoe. Mais um aí. Então, mais uma. Eu quero agradecer também aqui ao Igor, que veio te acompanhando. Igor! O Igor é da cidade, é baterista. Eu quero agradecer ao Igor por você ter vindo, Igor, tá bom? Obrigado, Igor. Tá certo? Obrigado, Igor. Você é uma bênção. Então, aí, aquelas doséias de pau estão pedindo as doséias, né? Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz, nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver. Te encontrar foi tão bom, eu não posso esquecer, pois tua vida mudou meu viver. Foi tão grande a emoção. Uau, glória a Deus. Quando eu vi tua voz me falando de amor, pois Jesus me aceitou do jeito que eu sou. Te dei meu coração. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Coloca a mão no seu coração onde você está. Não posso Coloca a mão no seu coração.
e diga: Senhor Jesus, ao ouvir essa música, eu abro meu coração e te recebo como o Senhor e Salvador da minha vida. Assim como o pastor Pio entregou sua vida a Jesus, eu também entrego nessa música. Faz de mim uma casa nova, uma morada nova. Eu te amo, Senhor. Apaga as minhas transgressões. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Parabéns. Que Deus te abençoe. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus.